Gente, sou eu aí, professor Nélio. Decidi gravar esse vídeo aí para resolver alguns exercícios daquelas listas que a CED passou para vocês lá no Google Classroom, sabe? Vamos começar aí pela lista 1 que eles postaram, acho que dia 13 de outubro, tem uma olhadinha lá, vou resolver ela e depois vou postar também essa resolução no papel, né? Vou postar lá, na verdade, uma foto da resolução desse exercício. Vamos dar uma olhadinha nessa lista? Então, olha só, esse exercício 1, ele diz assim: de acordo com a sequência de substâncias listadas na tabela ao lado, se atritarmos vidro com lã, o vidro ficará carregado positivamente. A tabela que ele está falando é essa tabela aqui, ó. Essa tabela, ela indica assim, ó, os elementos que estão acima da tabela, eles têm maior capacidade de perder elétrons. Então, assim, por exemplo, o marfim aqui, quando ele for atritado com qualquer outra substância, ele vai perder elétrons. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. E o corpo que ganhou elétrons vai ficar com a carga negativa. E assim vai descendo. Ó, a madeira tem grande possibilidade de perder elétrons, o vidro, a mica, a lã já está ali intermediário, né? Pelo de gato já é mais difícil, ele recebe elétrons. A seda, quando atritada, recebe elétrons. O algodão tem uma baixa possibilidade de perder elétrons. Veja que ele vai chegando aqui para o negativo, né? Então significa que ele tem pouca probabilidade de perder elétrons. O ebonite, tipo amianto, celuloide, que são células de madeira, né? Então esses são, tipo papel, são materiais que têm baixa probabilidade de perder elétrons, quer dizer que eles recebem esses elétrons. O marfim, por exemplo, perde esses elétrons. Vamos voltar aqui para a nossa questão, então. Aí ele diz assim, ó: qual será a carga da madeira quando atritada com lã? Veja, madeira, no item A é lã. Madeira com lã. Vejam, a madeira tem mais probabilidade de perder elétrons do que a lã. Então a madeira perde, ela fica positiva, e a lã que recebe fica negativa. Então, para o item A, qual é a carga da madeira quando atritada com lã? A carga da madeira é positiva, ela vai perder elétrons. Perdeu elétrons, fica com mais cargas positivas. No item B, qual seria a carga da madeira quando ela for atritada com a seda? Madeira e seda, vamos ver aqui, ó. Madeira perde elétrons, seda tem pouca possibilidade de perder elétrons, vai ganhar elétrons. Madeira positiva de novo. E no item C, quando a madeira for atritada com o marfim, madeira e marfim, o marfim tem grande possibilidade de perder elétrons, maior possibilidade do que, inclusive, maior possibilidade do que a própria madeira. Então a madeira, nesse caso, fica negativa e o marfim fica positivo. Então, ó, recapitulando aqui, ó, letra A, carga da madeira é positiva, letra B, carga da madeira é positiva, e letra C, a carga da madeira é negativa. Vamos ver aqui então o exercício 2. Comente essa afirmação: todo o corpo é constituído de átomos e, portanto, possui elétrons, prótons e nêutrons. Logo, todo o corpo é eletrizado. Perfeito, a afirmativa é verdadeira, né? Porque qual é a possibilidade de um corpo tornar-se eletricamente carregado? É que ele ganhe ou perca elétrons. Então, todo corpo tem prótons e elétrons, ele tem a possibilidade de ganhar ou de perder esses prótons. Então, em tese, todo corpo pode ser eletrizado. Exercício 3. Um corpo foi aproximado de um eletroscópio de folhas e observou-se que as folhas se abriram. Com isso, podemos concluir que, não sei se vocês lembram, eu falei para vocês sobre o eletroscópio em sala de aula.
Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho deixei preparado um videozinho aqui. Olha só, do Manual do Mundo, tá na parte que ele vai colocar o eletroscópio. Então vejam só, quando o eletroscópio é esse dispositivo que tem duas folhas e quando ele encosta um corpo carregado, as cargas elétricas aqui, as cargas negativas vão migrar, aqui é um fiozinho condutor, vão migrar por esse fiozinho condutor e vão chegar até essas folhinhas aqui que vão ficar carregadas com cargas negativas. Quando elas ficam carregadas com cargas negativas, o que acontece? As duas lâminas estão com cargas negativas, elas acabam se afastando. Quando o Iberê encosta ali, essas cargas negativas vão para o dedo dele, essas cargas saem dali e as folhinhas se juntam novamente. Quando ele coloca, nesse caso aqui ele pegou vidro e lã, ele esfregando o vidro na lã, o vidro ficou com cargas positivas, então ele retira elétrons agora das lâminas e as lâminas aqui ficaram com cargas positivas. Quando ele toca, os elétrons do dedo dele vão para as lâminas e deixam elas neutras de novo. Então são as duas possibilidades aí, tanto cargas negativas quanto cargas positivas fazem esse efeito. Vou voltar aqui para o nosso exercício. Então, olha só. Ele diz assim, então, ó, um corpo foi aproximado de um eletroscópio de folha e observou-se que as folhas se abriram. Com isso, podemos concluir que o corpo está eletrizado? Perfeito, o corpo estava eletrizado, porque as cargas saíram do corpo e foram para a lâmina. Isso fez com que as lâminas, cada uma das lâminas ficasse com uma carga negativa, né? As duas lâminas ficassem com cargas negativas e cargas iguais se repelem, então as lâminas se afastaram, se abriram, né? Ele diz aqui. E daí B, o corpo está carregado negativamente? Sim, ele pode estar carregado negativamente, mas ele também poderia estar carregado positivamente, mas a gente pode dizer também que ele está carregado negativamente. Pode ser negativamente ou positivamente, tanto faz. O efeito vai ser o mesmo, belezinha? Então as duas afirmativas são corretas, tá? Lembrando que no item B ali ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Exercício 4. Observe o esquema que representa a situação inicial e a situação final de um indutor e dois corpos inicialmente neutros. Aqui o indutor vai ser essa vareta com uma esfera na ponta que está com cargas positivas. Quando você aproxima, ó, ele estava aqui, ele aproximou, as esferas estavam juntas. Agora, quando essas esferas estão em contato, só o fato desse bastão aqui estar com cargas positivas, se aproximar dessa esfera A, ele vai fazer com que as cargas negativas dessa esfera sejam atraídas para cá. E como elas estão em contato, as cargas negativas dessa também vão ser atraídas pelas cargas positivas aqui. Então aqui vai ficar cheio de cargas negativas. E essa aqui perdeu essas cargas negativas que vieram todas para cá. Aí você afasta essas duas. Como essa esfera B perdeu essas cargas negativas que migraram, foram atraídas por esse corpo carregado aqui, ela ficou com mais cargas positivas, porque saíram cargas negativas daqui e vieram para essa. E essa aqui ficou toda com cargas negativas. Então ele diz assim, ó, ao final, após a separação, qual é o sinal das de cargas dos corpos A e B? Então o corpo A vai ficar com cargas negativas que foram atraídas aqui, e esse corpo B perdeu essas cargas negativas, ele ficou com carga positiva. Então aqui, ó, carga negativa e aqui carga positiva, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no 5. Exercício 5. Difícil aqui, tá? Classifique cada alternativa em verdadeira ou falsa, justificando a resposta em cada caso. Alternativa A. Afirmar que um corpo está eletrizado
é o mesmo que dizer que o corpo tem excesso de elétrons. Não necessariamente, né, gente? Ela é falsa, essa afirmativa, porque um corpo eletrizado ele não tem necessariamente somente excesso de elétrons. Ele pode estar eletrizado e pode ter excesso de prótons, né? Como ele tem excesso de prótons? Quando ele perde elétrons. Quando os elétrons saem dele, ele fica com mais prótons que elétrons. Então é falsa porque não é somente excesso de elétrons, é excesso de elétrons ou excesso de prótons. Letra B. Colocando em contato dois corpos eletrizados, sendo um deles negativamente e outro positivamente, ocorrerá fluxo de elétrons de um corpo para outro. Então vejam, se os dois corpos estiverem eletrizados e um deles estiver com excesso de carga negativa e outro com excesso de carga positiva, vai ocorrer fluxo de elétrons sim, né? Os elétrons vão migrar para o corpo que tem mais carga positiva. São os elétrons que migram, né? Os prótons estão bem ligadinhos lá no núcleo do átomo. Os elétrons é que se deslocam de um corpo para outro. Verdadeira essa, sim. Letra C. Ao aproximar um corpo eletrizado positivamente de um corpo neutro, o corpo neutro ficará eletrizado positivamente. Vejam só, quando a gente tem um corpo positivo, com cargas positivas, e a gente aproxima ele de um corpo neutro, ou encosta ele num corpo neutro, o que vai acontecer? As cargas negativas do corpo neutro vão migrar para o corpo que está positivamente carregado. Então o corpo neutro perdeu esses elétrons, ele vai ficar positivo, tá certo? Letra D. Dois corpos eletrizados, quando colocados em contato, podem se tornar neutros eletricamente. Podem, sim, isso é verdade, desde que as suas cargas sejam opostas, né? Dois corpos eletrizados, quando eles entram em contato, eles podem se tornar neutros. Aqui, veja, ele diz podem. Se ele falasse assim, sempre se tornarão neutros, aí essa alternativa estaria errada. Porque nem sempre, se os dois corpos tiverem eletrizados negativamente, por exemplo, não vai acontecer muita coisa. Agora, se um tiver carregado positivamente e outro negativamente, eles vão migrar e possivelmente eles vão se tornar neutros. Então, eles podem, é correto. Letra E. Um corpo eletrizado negativamente sempre fornecerá elétrons para um corpo eletrizado negativamente quando colocados em contato? Então, veja, um corpo eletrizado negativamente, ele vai sempre fornecer elétrons para outro corpo eletrizado negativamente? Não necessariamente, né? Se as cargas forem exatamente iguais, não vai acontecer nada. Então, essa daqui é falsa, beleza? Quais são as verdadeiras aqui? Então, B, né? C e D. E as falsas, A e E. Vamos ver o exercício 6. Tomara que não fique muito pequeno essas letrinhas aí para vocês verem. Exercício 6. Observe a representação de 3 esferas metálicas A, B e C de mesmo diâmetro, apoiadas sobre bases isolantes. As esferas A e B estão eletrizadas com carga mais Q e menos 2Q. Então veja, a A tem carga mais Q. A B tem carga menos 2Q, respectivamente. A esfera C não está eletrizada, então o C está neutro. As esferas B e C são colocadas em contato, em seguida separadas. Veja, B tem a carga de menos 2Q, o C tem carga de 0. Quando eu coloco uma em contato com a outra, o que vai acontecer? Ela vai dividir essas cargas aqui, porque elas são iguais, né? Elas têm o mesmo diâmetro, têm o mesmo tamanho. Então, o que vai acontecer aqui? Essa que tem 2Q vai passar um Q para cá. Essa vai ficar com menos Q e essa vai ficar com menos Q. Essa aqui tinha 0 antes. Então, a B ficou com Q e a C ficou com, menos Q e a C ficou com menos Q. Em seguida, separadas. Tá, daí, então, né, ficou com menos Q e menos Q. Logo após as esferas A e C são colocadas em contato. Logo após as esferas A e C são colocadas em contato. Ao final dessa etapa, qual é a carga de cada esfera? Veja, essa aqui ficou com menos Q e essa com menos Q. Aí encostou a A com a C. A A tem carga mais Q, a C agora tem carga menos Q. Quando colocou uma em contato com a outra,
o que acaba acontecendo? Esse menos Q vai migrar para cá, vai deixar zero, e aqui também vai ficar zero. As duas vão ficar neutras. Ao final dessa etapa, qual é a carga de cada esfera? 0 menos Q, 0. Perfeito? Vamos para o exercício 7. Está menorzinho. Na figura ao lado, o bastão B está eletrizado. Olha, essa é a figura. O bastão B está eletrizado negativamente. E as esferas 1 e 2 estão carregadas eletricamente e apoiadas sobre bases isolantes. Veja, as esferas 1 e 2 estão sobre isolante, né? Sobre uma base isolante, e elas estão descarregadas, estão neutras. Deseja-se carregar as esferas por indução a partir da carga elétrica do bastão. Descreva como isso pode ser feito e diga qual é o sinal da carga de cada esfera ao final do processo. É bem parecido com um exercício que a gente já fez aqui, né? Quer ver qual? Esse daqui, ó. É exatamente esse processo que tem que ser feito. Você tem que aproximar o bastão das cargas, deixar as esferas em contato. As cargas de sinais opostos vão vir para cá, as cargas de sinais opostos vêm para cá, a carga de mesmo sinal vem para cá, migra para essa, e depois você separa as esferas, de modo que elas vão ficar, os três corpos vão ficar carregados. No caso desse exercício especificamente, ele me diz que o bastão ele está eletrizado negativamente. Então está cheio de carguinhas negativas aqui. Quando eu aproximo, eu deixo primeiro essa esfera 1 e essa esfera 2 aqui em contato uma com a outra, grudadinhas. Aí eu só chego próximo com esse bastão aqui. Como ele está cheio de cargas negativas, as cargas positivas vêm para cá e as negativas vão migrar. Como as esferas vão estar em contato, essas cargas negativas vão sair de 1 e vão para 2. A 2 vai ficar cheia de cargas negativas, aí eu separo elas. Daí vai ficar como? Aqui vai ficar cheio de cargas negativas, a esfera 1 com cargas positivas e a esfera 2 cheio de cargas negativas. Essas cargas negativas migraram devido ao princípio da repulsão, né? As cargas desse bastão fizeram com que essas cargas aqui fossem expulsas desse corpo e viessem para cá, desde que eles estejam encostados aqui. E só depois sejam separados, tá certo? Vamos ver aqui o exercício 8, esse é o último. Olha só. Na tabela apresentada na questão 1, lembra aquela tabelinha lá que tinha possibilidade de ganhar ou de perder elétrons lá da questão 1? Há algumas substâncias ordenadas de acordo com a capacidade de ceder elétrons quando atritadas entre si. De acordo com a tabela, o marfim cederá elétrons quando atritado com qualquer outra substância relacionada na tabela. Verdade, o marfim era o que mais tem possibilidade de ceder elétrons. Será realizada a seguinte sequência de ações. Um bastão de vidro será atritado a um pedaço de algodão. Vamos dar uma olhadinha aqui entre vidro e algodão. O que acontece? Olha só, se eu atritar vidro com algodão, o vidro perde elétrons e o algodão ganha elétrons. Então o vidro fica positivo e o algodão fica negativo. Vamos ver aqui de novo. Ó, é atritado. Aí o pedaço de algodão será encostado em uma esfera neutra eletricamente. Então essas cargas que o algodão tem, essas cargas negativas, vão migrar para essa esfera que está neutra, vão dividir ali com essa esfera neutra. O bastão de vidro será encostado em uma esfera 2 neutra eletricamente. Então o bastão de vidro, como ele estava com cargas positivas, ele vai retirar os elétrons dessa esfera 2. A esfera 2 então vai ficar com carga positiva.
Daí 4, as esferas 1 e 2 serão aproximadas umas da outra sem que se toquem. Faça um desenho para representar a distribuição das cargas nas duas esferas ao final das operações. Vejam só, eu fiz um esqueminha aqui, não está muito bonito, mas se der para entender, já valeu. Olha só, então no item 1 ele diz que um bastão de vidro é atritado a um pedaço de algodão. Quando ele é atritado, o bastão de vidro aqui ele vai ficar positivo e o algodão vai ficar negativo. Depois no 2, um pedaço de algodão é encostado em uma esfera eletricamente neutra. Quando ele é encostado nessa esfera, uma parte das cargas dele migram para essa esfera aqui. Daí na parte 3, o bastão de vidro é encostado numa esfera neutra. O bastão de vidro ele vai roubar os elétrons da esfera neutra. A esfera vai perder elétrons, ela vai ficar positiva. O bastão também ficou positivo. Daí depois, no quarto processo, elas são aproximadas umas das outras. As cargas negativas vão ser atraídas, mas como elas não se tocam, né, aqui elas não estão encostadas, essa vai ser a configuração das cargas delas. Claro, elas vão ter ainda algumas cargas positivas aqui, né, mas vai ter mais cargas negativas. Beleza? Valeu, gente. Espero ter ajudado aí com alguma coisa. Um abraço.